Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje o episódio tá muito interessante, porque nós vamos falar não só de como podemos fazer as empresas crescerem e alavancarem seus resultados, treinando as suas equipes, mas como elas podem gerenciar os riscos e garantir a perenidade de suas atividades, garantir a perenidade da organização, falando sobre compliance, sobre o impacto dos treinamentos e como criar treinamentos alinhados com compliance, com integridade. Estou acompanhado aqui do Igor Coso, diretor da BTD. Pô, é uma grande alegria estar aqui, mais uma edição do nosso podcast aqui, falar com o público de TD, trazer um pouco desse aprendizado, que eu tô aqui como aprendiz, para provocar, para perguntar, porque realmente eu tenho grandes dúvidas, grandes questões para serem esclarecidas e acredito que muitos de vocês que estão assistindo a gente aí também. Muito bem, se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, convido você, nesse momento, a se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário, porque pode ser que você tenha uma pergunta muito interessante, assim como eu tenho muitas dúvidas, e vou perguntar aqui para os experts, para os especialistas. Começar apresentando o Sérgio. Sérgio, que é um especialista na Bravend, atua na área educacional. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio. Muito obrigado. Vai ser uma oportunidade muito interessante de contribuir com esse tema. Obrigado pelo convite. Legal. Estamos acompanhados do Fernando. Fernando, que eu também já conheço de longa data, que é um expert nessa área. Obrigado, Fernando, por ter aceito o nosso convite. Poxa, eu que agradeço, Carlos. É um imenso prazer estar aqui, sem sombra de dúvidas. Espero que seja a primeira de muitas vezes que eu possa estar aqui nessa bancada com pessoas assim tão especiais, discutindo e falando do tema compliance, né? É isso aí. E você sabe que nosso propósito na Bravend é transformar pessoas, evoluir negócio e contribuir com um mundo melhor. E a gente está muito acostumado a ajudar as empresas a alavancarem a sua performance. Só que a gente percebeu que não adianta ajudar as empresas a alavancarem a sua performance correndo riscos, não tendo pessoas alinhadas, sem integridade, impactando, né, o ambiente, não estando alinhado, né, com questões da LGPD. E a gente abriu a frente de compliance. E os experts que atuam com a gente aqui na frente de compliance é Sérgio e Fernando. E eu queria começar perguntando aqui para vocês, para que vocês pudessem se apresentar. Quem são vocês? Então, começar com o Sérgio. Quem é você como ser humano, como, né, um ser íntegro, como profissional, e como é que você veio parar nessa área de educação corporativa? Vamos lá, Carlos. Eu sou, em primeiro lugar, o pai do Miguel, apaixonado pelo meu bebê de 1 ano e 9 meses. Você chama de Mig, né? Eu vejo suas postagens Mig. lá, para os mais íntimos. É, o marido da Thalita. E um cara apaixonado por desenvolvimento humano, por educação, por transformação. Então eu brinco que eu sou um advogado de formação, mas um treinador, um professor por vocação. Então a minha experiência, assim como meu amigo Fernando, comecei no direito, fiz a faculdade, advoguei, conheci compliance a partir disso, trabalhando com direito, trabalhando dentro de empresas, até que eu migrei de área e fui aproveitar esse conhecimento para falar de educação. Então, trabalhar com treinamentos corporativos, com educação corporativa, e aí trazer essa experiência do mundo prático, do mundo acadêmico, jurídico, também para os treinamentos corporativos. E aí entrei aqui na Bravend, faço parte do time, sou gestor de projetos educacionais. Legal. E, além disso, desenvolvo algumas frentes, algumas entregas de conteúdo, por exemplo, na Academia de Compliance que você comentou. Legal. Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer não estava em nenhum escopo aqui, né? Mas no almoço você me contou um pouco da sua história, de onde você veio, o que você viu acontecendo e as decisões que você tomou e acabou se tornando o primeiro aluno da sala no direito. Conta de onde você veio, o que você via acontecer e a decisão que você tomou. Vamos lá. Eu acho que é legal para as pessoas saberem de onde você veio. Conto sim. Venho de uma família extremamente humilde, minha mãe costureira, meu pai garçom, e a gente tinha ali uma dificuldade financeira, venho de um bairro complicado, muitos problemas sociais, e nessa batalha da vida, minha mãe sempre me incentivou muito. Você precisa estudar. Você precisa focar, você precisa fazer. Entrei na faculdade como bolsista, porque a gente não tinha condições de pagar, e eu tinha muito medo de reprovar. Eu tinha muito medo. Falei, não, um aluno de escola pública, cursar direito, uma faculdade tradicional, não sei se isso é para mim. E me esforcei muito, me dediquei muito e comecei a tirar boas notas, e aí me falaram,
com essas notas você vai ganhar o prêmio de melhor aluno. Eu falei, existe um prêmio de melhor aluno? E eles me contaram, e foi o que aconteceu no primeiro ano do curso de Direito. Eu tive uma média de 9,34 e ganhei o prêmio. E aí percebi que com esforço e dedicação, mesmo de onde eu vim, era possível prosperar, dar certo, fazer acontecer. Eu pedi para você contar isso, porque no dia que você me contou, eu falei, agora eu entendi o quanto você se dedica. E quando você me falou de onde veio, e você falou que várias das pessoas que você conhecia hoje não estão nem vivos, né? Porque a poucos metros da sua casa, você disse que tinha gente passando droga, tinha um monte de coisa, e você decidiu seguir um caminho íntegro. Então, com certeza você tem muita propriedade para falar sobre isso e admiro a sua história. Obrigado. Muito legal. E você, Fernando? Quem é o Fernando? De onde você veio e como que você entrou nesse mundo da educação? Maravilha. Bom, sou o Fernando, antes de ser advogado, antes de ser professor, antes de ser treinador, também sou pai da Júlia, minha vida, sou marido, sou filho. E por que eu digo isso? Porque eu acho que isso está muito ligado com o tema que a gente vai falar hoje, que é ética, que é dedicação, que é cultura. E como que eu entrei no mundo da educação? Bom, eu comecei advogando, obviamente. Fui fazer especializações, sempre gostei muito de estudar. Eu não fui igual o Sérgio, que teve uma família de renda muito baixa. Eu acho que a resiliência do Sérgio acho que foi muito maior que a minha, com certeza. Mas eu tive muitas adversidades também na vida para conseguir me formar, né? Passava por separação dos meus pais na época, doenças em família. Então, eu tinha o exame da OAB para prestar e tal. E por que eu estou falando isso? Não só por questão de resiliência, mas porque em momento nenhum das minhas adversidades eu tive o pensamento de fugir da questão da integridade, da ética, né? E essa vontade de sempre aprender e aprender baseado e com lastro em tudo isso, essa questão de vida, me fez trazer, né? Me trouxe também ao mundo acadêmico. E foi através do mestrado que eu comecei a entender um pouco mais a vida, o ser humano, as culturas, e aquele desejo de cada vez mais saber e contribuir com essa sabedoria me levou à docência. Comecei a dar aula na graduação. E dando aula na graduação, aprendi muito, muito, muito absurdamente, até que, na minha função de advogado e docente, isso eu consegui unir aqui a questão de treinador também, advogando para a Bravende com muito orgulho. Surgiu a demanda, como o Carlos falou, né? Muitas demandas aqui já, olha, você está me alavancando em vendas, legal, eu lembro mas... que foi um cliente que falou, a gente está com muito problema aqui de assédio moral. Isso. E a gente começou a ter algumas denúncias e a gente está precisando desenvolver um treinamento. Só que não é um treinamento que a gente vai ter que ir lá falar só sobre compliance, sobre assédio moral. E aí foi quando a gente desenvolveu um modelo de criar algumas experiências, porque o problema estava que os gestores não sabiam fazer gestão, não sabiam dar um feedback. Exatamente. E aí foi quando a gente fez o primeiro trabalho, né? Eu me lembro de... Exatamente. E o Carlos até falou, mas peraí, uma coisa é a docência, você, né? Ser professor. Ser professor, outra coisa é você ser treinador. Eu falei, eu tenho a ciência disso, né? Metodologia invertida, colocar o pessoal para pensar centro, mesmo. É isso aí. Mesmo porque o compliance é isso, como a gente vai falar hoje, né? A mudança da cultura, né? As pessoas têm que estar incorporadas naquelas condutas de sempre visando a ética, a integridade. Falei, não, deixa comigo, vamos que... Também eu sempre falo, deixa comigo, né? Todos os desafios eu aceito. Você gosta de desafio, é isso aí. Mas, assim, a união foi a expertise da Bravende com a parte jurídica. E eu sabendo que o compliance é justamente isso, não é questões técnicas, mas está mais ligado, inclusive, com a questão cultural, moral, e aí acho que foi certo aquele treinamento. Legal. A gente viu que foi um sucesso. É isso aí. Muito bem. É um grande desafio falar sobre isso, né, Igor? Pô, eu já tô aqui pensando nas grandes demandas que a gente tem no mundo corporativo hoje, porque assim, um grande ponto é como a gente leva compliance, como a gente leva essa visão, porque o que vem antes, né? Tem essa formação moral, essa intenção positiva de fazer as coisas. E tem uma coisa hoje que é muito evidente e talvez seja um dos grandes motivos que a gente tem essa necessidade de trabalhar compliance como treinamento, que é qualquer coisa que você faz de errado, ela potencializa muito forte. Talvez o olhar... A cultura do cancelamento, a cultura do cancelamento, né? E o preço que as marcas pagam por qualquer atitude errada é muito grande. Então, ter uma cultura de compliance é fundamental. Mas como falar
o termo juridiquês no compliance para essas organizações. O que é compliance, né? Inclusive, você tá falando de juridiquês, eu vou até tirar a gravata agora para ficar mais informal aqui, porque a gente fica de gravata, as pessoas falam compliance, o cara de gravata, tá? Primeira coisa, tem que desmistificar essa questão de... Esse daqui é o símbolo do nosso papo hoje, né? Que é, não precisa de gravata, dá licença, para você estar alinhado com compliance, não é isso? Está de acordo. Exatamente, tem que se desmistificar essa questão de juridiquês, de técnica, né? O compliance, antes de tudo, é o comportamento humano, né? E a valorização, inclusive, do ser humano. É algo que a gente tem que desmistificar. Óbvio que nós temos códigos de conduta, né? Nós temos legislações regulamentando compliance, mas ele está muito mais além do que isso, principalmente hoje, na questão mesmo de você valorizar o próximo, seja através de ser um ser humano, ou através de sustentabilidade, enfim. Então, esquece aqui juridiquês, esquece regulamentação, a gente foca mais no treinamento mesmo da pessoa para a integridade ética. É importante ter isso, entender, mas para você poder permear para toda a organização, você não vai ter advogados, experts em leis, embora é importante entender até onde a gente pode ir. Mas explica para a gente, Sérgio, o que é compliance na sua visão? Compliance é estar em conformidade, é estar ali de forma adequada, ou seja, os comportamentos, tudo está de acordo com o quê? Com as regras internas da corporação, porque às vezes a gente olha muito, é estar de acordo com a lei. Mas antes disso, é estar de acordo com a cultura da empresa, é estar de acordo com a forma como aquela empresa opera, que está de acordo com a lei, que está de acordo com as boas práticas e, por consequência, é uma empresa sustentável, uma empresa que pode se desenvolver da melhor forma. Então, quando nós falamos de compliance, qual é o grande ponto? É falar de estar em conformidade, é fazer o certo, é fazer aquilo que está de acordo com os melhores princípios. De acordo com os melhores princípios para quê? Para a finalidade do negócio. Aqui ninguém está conversando do ponto de vista filosófico apenas. A gente está trazendo a visão prática. É fazer o certo para garantir o desenvolvimento do negócio, garantir o desenvolvimento da operação e, por consequência, gerar bons resultados. Isso é compliance. É isso aí. Você resumir em uma frase aí, o que é compliance para você? Difícil, hein? Resumir em uma frase. Eu acho que é uma atividade econômica baseada na ética. Perfeito. E isso é totalmente possível. Quando a gente fala de compliance, as empresas falam, vai engessar o meu negócio. Pelo contrário, você vai fomentar o negócio, por incrível que pareça. É ou não é, Sérgio? Com certeza. Você fomenta. Então, a partir do momento que as pessoas tiram, né, esse taxa que colocaram no compliance, você vai ver que muda totalmente a história. Totalmente a história. Inclusive, engaja a equipe, né? Engaja muito a equipe. Agora, vamos lá. Como é que o ser humano ele é biopsicossocial, né? A gente tem a nossa carga genética, que vem das nossos familiares e tudo mais. A gente tem nossa primeira e segunda infância, né? Então, bio, carga genética, psico, primeira e segunda infância, e social, o meio que a gente viveu. Como que vocês enxergam que o meio que a gente viveu, amigos, familiares, né? Isso acaba direcionando os nossos valores, o jeito que a gente enxerga as coisas e o que a gente acredita. Visto que o Sérgio, né, contou das condições que ele vivia no ecossistema, de onde ele veio, para onde, né, você foi e aonde você está hoje, falando do que você está falando. Como que vocês enxergam que esse histórico impacta e qual que é o papel das organizações, da área de treinamento, que é nosso público que está aqui, diante de tudo isso? A área de treinamento tem um papel fundamental, que é levar a cultura de integridade. Não só falar das regras, das normas, mas principalmente trazer a cultura. Como que o comportamento das pessoas impacta o coletivo? Você não faz as atividades apenas para você, você faz a atividade para o grupo, para a empresa, para os stakeholders, para os parceiros, para os fornecedores. Então, a experiência que você carrega, ela é fundamental para aquilo que vai te direcionar. E aí o papel de treinamento e desenvolvimento, o papel da empresa é direcionar esse esforço aqui dentro do nosso negócio, esses comportamentos, pegando o gancho do Fernando, éticos, a gente materializa da seguinte maneira: não pagar um valor a mais para ter uma preferência em uma contratação, não aceitar um dinheiro a mais para favorecer uma determinada pessoa. Aí isso vai se traduzir com como aquele negócio opera. Então, o papel de treinamento é trazer essa visão de negócio para a operação.
É implantar isso na cultura, no DNA trazer da o organização. nível de consciência. E a cultura tem a ver com os nossos hábitos, Então, tem a ver com o que a gente aprendeu. É exatamente o que você começou a falar, ele concluiu. Muitos dos colaboradores estão ali e para eles é normal uma caixinha a mais, porque já vieram dessa, né? Já tiveram Da como cultura. base isso, e a cultura. É assim que as coisas funcionam. Exatamente, né? Vivemos no Brasil, é o jeitinho brasileiro, ou eu ia no restaurante e meu pai chamava o garçom e colocava 10 conto aqui no jaleco dele, eu sabia que ele ia me servir ali mais carne e tal, então para ele é normal, isso é cultural, foi o que você falou. É a pessoa que vai no casamento e fala, ó, tô aqui 50, me serve mais bebida. Ele é o convidado. Exatamente. Exatamente. E aí esse cara, ele teve toda essa base, e aí como é que Pra você ele vai... é normal, ele Pra viu é isso normal. acontecer. E aí o compliance é fundamental nisso, fundamental, né? Inclusive para mostrar para ele que não precisa disso para gerar resultados. Não, né? até vou trazer uma experiência. Às vezes as pessoas, quando a gente está falando de compliance, está falando da conformidade, da adequação da empresa, aí a pessoa vira e fala, mas isso que eu estou fazendo é errado? Ela tem uma sincera dúvida se aquele comportamento é um erro e por que é um erro. Então, a gente tem que entender também a cultura do nosso país, a forma como o nosso país enfrenta determinados desafios, as representações que nós temos e, por consequência, entender. Olha, tem certas coisas que a gente precisa realmente explicar. Por que aquilo está errado? E entender, né? Até que ponto o tal do jeitinho brasileiro é ruim e até que ponto ele traz a criatividade, a agilidade e é trabalhar com esses É um dois dilema, né? É um trabalhar dilema. com E o essas desafio duas. que É um tá. desafio Aí- grande. E tem uma coisa, e aí acho que fica para uma pergunta. A gente está vivendo hoje uma transição do modelo ético, né? A ética tradicional, antiga, que a gente estava falando dessa questão da caixinha, tal, que era aceito no modelo mais tradicional, a gente está passando por uma ética mais social, que os impactos, as variáveis dessa fórmula estão cada vez mais complexas e devem ficar cada vez mais complexas daqui para frente. E esse é um grande desafio. Exemplo disso é a linguagem neutra. Exato. Quando usar, quando não usar. E isso como as usar. empresas e como usar, O que é exatamente. uma linguagem neutra? Se puderem explicar aí. O Sérgio acho que é mais apto do que eu para A isso. linguagem neutra é a forma de fazer referência às pessoas em que você não determina qual é o gênero da pessoa. Então, eu não vou falar o líder. Não, eu vou falar a pessoa na posição de liderança. Tá, Uma- pode ser qualquer um. Exatamente. Você entendeu? Você não indica, você não determina. E como usar isso? Você não sabe se aquela pessoa realmente ela quer ser chamada de o líder, né? Ou mas então Ah, você líder, fica na ok. exatamente na linguagem neutra para não É um gerar. indivíduo, é uma pessoa ali naquela posição. E isso tem tudo a ver com respeito ao próximo, mas isso é um desafio. Isso é um Mas desafio. sabe que você deu um exemplo, que você falou de caixinha? Eu tenho um amigo, que é inclusive um cliente, que inclusive nos assiste aqui, provavelmente ele vai assistir esse vídeo e vai depois me falar que viu esse exemplo. Ele falou, puxa, eu trabalhava em supermercado, eu trabalhava recebendo caixinha e eu dependia daquilo para que eu pudesse conseguir, né, comprar minhas coisas, se alimentar e fazer, ou seja, passava certa dificuldade. E ele, quando não recebia a caixinha, ele ficava mal. Tanto que hoje, aonde ele vai, ele tem um dinheiro que ele, na cabeça dele, para ele é certo dar uma caixinha, porque para ele era muito importante lá atrás. Ele não enxerga isso como um ato, ele enxerga isso, inclusive, como um ato interessante, a ponto de ir lá e pedir várias pizzas e mandar entregar para os porteiros do prédio, por exemplo. Sim. Para ele, isso é normal. Não estou dizendo que isso não é normal. O problema é quando você começa a ter segundos intenções, quando você começa a ter interesses pessoais e começa a ter conflito de interesse. Exatamente. Inclusive numa cultura muito mais padronizada e normatizada do que a nossa, que é a americana, a questão do tip é obrigatório no restaurante você fazer considerar o tip do garçom, de quem te serve, né, de quem presta o serviço. Pelo serviço prestado. Pelo serviço prestado, faz parte. E isso é cultural e numa estrutura extremamente formalizada, normatizada, né? Exatamente. Isso também nos países latinos, eles chamam até de propina, né? Propina. Então você vê que coisa antagônica, né? Propina. Propina lá é algo que é legal, que é a caixinha. Tem como dar propina. Aqui, se você fala propina, já... Então, assim, a questão é muito limítrofe, né? A questão do cara que está incorporando, falou, não, eu estou ajudando ele. Para ele, a ética é isso. Aí chega um cara com esse perfil na empresa, e aí, para mostrar para ele que dentro da corporação não está ajudando, né? E não precisa disso. Esse é o problema. Muito bem. Não pode ser para levar vantagem, né? Não quero levar vantagem em cima disso. Você quer reconhecer o serviço prestado. Eu acho que essa é a sutileza. Qual que é a razão para se investir em uma cultura de integridade?
é poder mudar o cenário em que as pessoas estão ali envolvidas, é gerar uma perenidade para o negócio, é dar a oportunidade que o negócio continue existindo mesmo nos momentos de dificuldade. É uma palavra que a gente relaciona muito, que ética é fazer o certo quando não tem ninguém olhando. Então, pegando seu gancho, Igor, a gente fala muito, olha, fazer o certo é ter uma boa intenção, é querer fazer o melhor. E para o ambiente corporativo, é fazer o melhor, é fazer o certo de acordo com a cultura da empresa, de acordo com as normas. E é traduzir isso para a empresa, porque aí todo mundo joga o mesmo jogo. Ninguém está desavisado, eu não sabia que isso não podia. Por isso existe a cultura, por isso o desenvolvimento da cultura vai fazer a diferença. Todo mundo saber, todo mundo jogar o mesmo jogo e, claro, adotando as melhores práticas para que isso também reverta em resultados positivos. Perfeito. E quais são os principais desafios relacionados à integridade e treinamento, mas principalmente principais desafios em treinamento desses temas? Quando vocês vão nas organizações, porque você começou aplicando o treinamento porque você precisava implementar programas e precisava treinar, educar, trazer um nível de consciência. Quais são os principais desafios? O desafio é justamente você explicar para o colaborador que aquelas regras que estão ali no papel, que são códigos de condutas, políticas, programas, aquilo ali não é só para estar no papel. E aquilo ali não é para prejudicar, é burocracia da empresa. Não, tem muito por trás daquilo. Aquilo lá está ali justamente para agregar valor. E valor visando o quê? Visando sempre o ser humano. Então, isso eu acho que é o maior desafio. E por eles já terem por isso que eu até fiz a brincadeira de tirar aqui a gravata, ficar mais à vontade para mostrar, calma, só amigo, eu não quero impor mais burocracia. Não é só burocracia o processo. Exatamente, né? Não quero pôr mais burocracia, pelo contrário, né? Eu quero que você continue trabalhando e trabalhando de uma forma que realmente gere um valor para o próximo, para a empresa, para a marca. E o segundo desafio, além de fazer essa conscientização, é justamente mudar a cultura. E aí é o papel fundamental da Bravend, vocês têm expertise nisso, e agora eu posso falar que eu também, porque eu estou incluído no time, então nós temos expertise nisso, de conseguir fazer mesmo, mudar a chavinha, né? E você muda a chavinha o quê? Mostrando para o cara na prática, simulando, fazendo cases ali, né? E que aquilo incorpore, e a conduta dele, você pode ter certeza que eu já ouvi isso, mudou até em casa. Sim. Mudou até em casa a conduta dele. E você sabe que um desafio é usar, né, o cone de aprendizagem, que fala lá que se a pessoa ela lê, ela lembra um pouquinho. Se ela pratica ou vivencia uma atividade, a absorção daquele aprendizado chega a ser 90%, né, ela acaba aprendendo muito mais. E aí o desafio é pegar situações da empresa e com aprendizagens ativas você fazer as pessoas vivenciarem isso e ganharem consciência das ações que elas podem ter. Ou seja, as ações têm a ver com como as pessoas se comportam. E os comportamentos refletem como as pessoas pensam, como elas sentem. E aí, quando as pessoas ganham consciência, elas começam a ter muito mais possibilidade de escolha consciente. Porque o ser humano ele age de forma automática. E as empresas elas têm objetivo, né? E como elas têm uma força, um impacto muito grande, de levar para as pessoas o nível de consciência do impacto das suas ações. E é engraçado, porque se a gente fosse um astronauta e a gente olhasse a Terra, a gente ia ver que era uma coisa só, né? Tá todo mundo conectado. Mas como a gente está aqui gravando um podcast, a nossa visão é muito limitada. O que eu faço aqui, se eu desperdiço muito lixo, daqui a pouco eu não percebo o impacto que isso pode gerar em todo o ecossistema, porque eu estou olhando para o meu umbigo. Quando a gente amplia a nossa visão, que é a visão mais sistêmica, é a visão mais integrada, não só de negócios, mas, né, ligado ao impacto que a gente tem no planeta, isso faz com que a gente tenha um alinhamento de propósito maior, se tiver pessoas alinhadas com isso. E aí, eu acho que esse é o nosso desafio aí de evolução como ser humano, né? É um processo de longo prazo, né? Às vezes essa colheita que no primeiro momento as pessoas acham, puxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, tá naquela zona de conforto, você vai mexer com esse status quo, é complicado. Puxa, trabalhar com compliance dá mais trabalho, eu tenho que cumprir diversas regrinhas. É mudar, falar assim, não, dá mais trabalho se você não faz o compliance, depois você tem que correr atrás do prejuízo. Ou o impacto de você não se preocupar com o ecossistema como um todo, você vai sofrer, ou talvez você não, seus filhos. Então essa visão
é muito importante. E vender é um processo educativo de longo prazo, né? Então, acho que esse é o grande Tem pessoas que não estão preocupadas com o futuro, porque a mente ela é atemporal, ela tem capacidade de ir lá no futuro e lá no passado, mas tem muita gente que está preocupada só com o prazer momentâneo e no caminho mais fácil, e nem sempre o caminho mais fácil é o mais adequado. Tem uma frase que eu sempre ouvi, né, que é: tudo que você manda para o universo, ele manda de volta para você. Então isso, para mim, reflete um pouquinho aquilo que a gente precisa e pode fazer no dia a dia com essa premissa. Eu resumo isso de forma simples, mas eu sei que compliance é muito mais amplo, mais complexo do que isso. E como diminuir essa complexidade e tornar um assunto tão técnico mais interessante e didático para o público-alvo aí que a gente vem a atender, seja na organização, seja órgãos governamentais, seja lá onde for. É pensar no participante. Os participantes no centro da experiência de aprendizagem. Quando a gente olha para a situação de ensino, para a experiência educacional, não pode ser voltada para o conteúdo apenas. Vamos aqui pegar o código de ética e vamos ler parte por parte com as pessoas. Não. Explicar só o que está ali. Não vai adiantar, não é o melhor caminho. Essa complexidade, ela começa a ser derrubada quando ele consegue enxergar na prática, no dia a dia dele, naquela operação. Olha, eu vou mandar um presente para o fulano que é nosso cliente para agradecer o ano que a gente teve com ele. Mas será que isso é possível? É quando você traz o exemplo dele, a vivência dele, você começa a oferecer uma experiência de aprendizagem que entrega mais do que o simples conteúdo. Você começa a desmistificar o assunto e levar para a prática. Olha, o compliance está falando dessa situação que está no seu dia a dia e que impacta a empresa como um todo. Se a gente tiver uma boa ação nesses momentos, a gente gera melhores resultados. Por consequência, gerando respeito pelas pessoas. E aí o negócio flui melhor. Então, acho que o primeiro passo para a gente ter uma experiência de aprendizagem mais efetiva em um conteúdo tão técnico é levar essa técnica para o dia a dia das pessoas. Pegar exemplos concretos e aí ir traduzindo. Sabe isso aqui? Tá aqui nessa parte do código de ética. Essa frase quer dizer isso. E aí a pessoa consegue assimilar, entender o exemplo e levar para o dia a dia. E perceber o impacto, né? Acho que o mais importante é falar assim, tá, por que eu não posso aceitar esse presentinho ou por que eu não posso dar esse presentinho? Porque o impacto vai ser esse, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou pode acontecer isso. Acho que essa compreensão do resultado e do impacto que vai gerar é fundamental, né? Verdade. Exatamente. Na verdade, é estimular a reflexão para ele assimilar o código de conduta da empresa, porque a gente vai sempre no trabalho personalizado, né? Não é baseado só na legislação, mas o regulamento e autorregulamentação, que é o que ele falou. Compliance é estar em conformidade com as condutas internas e obviamente, com a legislação aí que regula. Mas, para você ver, em projetos aí de implementação, adequação e treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, muitos não entendiam. Por que toda vez que eu tenho que sair da minha máquina, eu tenho que desligar, deslogar para ir no banheiro? Poxa, muitas vezes para levantar, para jogar um papel. Eu já tenho pouquíssimo tempo, né, para fazer as coisas. Posso passar minha senha para o outro que ele me perguntou, deixa eu entrar aqui. Exatamente. Ainda me coloca mais essa burocracia, tem que entrar e depois tem que ficar colocando código, e é código de acesso e tal. Simples assim, porque se você levantar e tiver ali um dado pessoal de um terceiro e seu colega vai ver, ele não está autorizado a ver. E se ele tirar uma foto, então? E se tirar uma foto e compartilhar com alguém? É por isso, não é à toa a burocracia, porque a gente está protegendo a privacidade e intimidade de quem está ali na tela que você tem autorização de ver. Imagina se fosse ele e várias pessoas vendo dados privados dele, né? Ele tem que fazer uma inversão de papéis. Esses dias eu fiz uma adequação numa empresa de saúde, de estética. Eu fiquei horrorizado, porque tinha foto das pessoas lá do antes e depois de cirurgia. Mas não é só o médico que tinha acesso. Desde a recepcionista até, sei lá quem entrasse no sistema, entrava no cliente e tal, vê no arquivo do cliente a foto. Então, antes ou depois do silicone. Veja que absurdo. Então, assim, para os outros, para qualquer um, falar, deixa eu entrar na ficha da cliente aqui, aproveita, dá uma olhadinha, nada demais, né? Mas e para essa cliente? Quem tem que ter acesso é o médico e só, né? Então, para eles estão acostumados na rotina, eles estão acostumados com prazo, com cumprir entrega, e aí é o desafio. Mudar a chavinha. Como que a gente sai do automático para pensar Exatamente. Nesses riscos, porque
às vezes a gente está fazendo tanta coisa e não para pensar no impacto. Exatamente, é o que ele falou do impacto. Essa história do impacto é muito forte. E como avaliar os resultados e desempenho em treinamentos de integridade e compliance? Como trazer esse impacto, né? Como mensurar esse impacto? Eu acho que se a gente pegar a metodologia 70-20-10, que a gente tem ali aquele 10% de um conteúdo mais específico, de um curso de formação, a teoria passada. Tudo bem. Aí você tem aqueles 20% onde é a troca que você faz com as pessoas, os insights, os debates. E os 70% é o quê? Experiência. Então, o grande ponto de uma avaliação se um treinamento foi efetivo ou não, ele gerou o resultado, ele modificou o comportamento, ele modificou as ações. Então, pensando de uma forma mais ampla, o exemplo das pessoas dentro da companhia. Eu até fiz uma postagem recente falando do meu filho, que eu fiquei bravo porque rasgou uma sacola e caiu tudo no chão, e aí eu fiz um barulho de, ai, que saco. Ele fez imediatamente do meu lado o mesmo barulho. Eu falei, olha a importância do exemplo, olha o cuidado que a gente tem. Na companhia, para a formação da cultura, é a mesma coisa. Qual é o exemplo que as pessoas, principalmente a liderança, está passando? E aí, junto com ações de treinamento, com treinamentos que levem para essa prática, para esse dia a dia, é possível desenvolver um conteúdo que gere o impacto, que gere essa mudança. E aí, como avaliar? Teve mudança no dia a dia? Os ruídos acabaram? Ou pelo menos diminuíram? A gente tem ações mais preventivas na prática. Essa é a melhor forma de analisar se um treinamento de compliance, de LGPD, de integridade como um todo, foi colocado em prática ou não. Essas pessoas estão mudando o comportamento delas e agindo em conformidade. Tem muitas ações reativas. Aumentou o número de denúncias lá no canal de denúncia. Então vamos tomar uma ação. Mas a gente pode fazer muitas ações preventivas. E como é que você enxerga isso, Fernando? Justamente isso. Compliance é prevenção, né? Compliance é prevenção. Porque se você for analisar bem, o que você está fazendo, treinando, criando políticas? Você está tentando ajustar uma conduta em prol da conformidade para que não tenha consequências, seja consequências internas ou externas, né? Não preciso nem falar, a mídia aí já mostrou algumas vezes casos de assédio moral recentemente aí, que foi um escândalo absurdo e que a bolsa despencou e que contratos foram encerrados. Então, é justamente isso. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, o compliance é a conduta preventiva. É a conduta preventiva. Para depois não gerar mais prejuízo, principalmente com relação à marca. Depois, para você reconquistar essa confiança do mercado, aí é difícil. Verdade. É um grande desafio. Teve, inclusive, um dos podcasts mais famosos do Brasil, teve um problema grave que as marcas saíram por causa de um comentário feito de uma forma totalmente inapropriada, né? Exatamente. E hoje nós estamos todos conectados. Então, o tempo todo as pessoas estão vendo não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. E a gente, né, não só se preocupar em fazer, porque os outros estão olhando, mas o que realmente eu vou fazer baseado no meu nível de consciência. Então, as empresas elas têm um papel muito importante que é levar esse nível de consciência para os colaboradores. E, claro, muitas se preocupam por causa dos riscos da organização e tudo mais, mas eu acho que vai muito além disso, né? Você usou o termo ser humano, impacto. Então, isso é muito importante. Assim, o meu mestrado a linha de pesquisa foi Justiça, Empresa e Sustentabilidade. Isso foi lá em 2013, 2014. Tô ficando velho, né? Por isso que eu não lembro direito aqui. Mas... E lá já se discutia isso, o papel da função social da empresa. Já se discute há muito tempo, mas já se discutia de forma concreta, interpretando lá na Constituição Federal o papel... Você sabe muito bem, advogado também, treinador especialista, que cada vez mais está ampliando esse papel da função social da empresa. Ela está cada vez mais tendo que tomar o papel do Estado, pela ineficiência do Estado, e exercer uma função ali. E essa função é justamente focada em quê? Focada na valorização do trabalho humano, focada na economia a todo custo? Não, pelo contrário. Economia, você tem que buscar, é seu direito constitucional, está no artigo 170, mas ao mesmo tempo... né? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, é uma coisa que não tem volta. É isso que eu quero dizer. A empresa, cada vez mais, pela ineficiência do Estado e pelo Estado que nós vivemos, que é uma loucura, e a gente sabe que
corrupção para tudo quanto é lado, ela tem que dar exemplo para a sociedade. E isso reflete em todos os aspectos, não tem jeito. E essa nova geração vem com uma visão diferente, né? Eu percebo isso. Mas vamos lá, nosso papo tá... Eu tenho uma pergunta ainda nessa questão do conflito geracional. A gente tá falando aqui, mas começam a vir as ideias. Essa geração que vai chegando aqui, eles vêm realmente com uma mentalidade muito mais aberta. E esse conflito com a geração mais antiga, mais tradicional, começa a ter... Qual que é a dificuldade de fazer esse cara mais tradicional, essa pessoa mais tradicional, enxergar que não é mimimi, né? O que não é, puxa, a gente tem que fazer porque isso vai ser melhor para a sociedade. Como quebrar esse paradigma com as pessoas mais tradicionais? Acho que um bom exemplo é trazer a conscientização. Isso ofende, isso machuca, isso gera um impacto. Ah, mas isso é frescura, isso é mimimi. Para quem? Você está pensando em você, na sua régua, que pode ser de um cara que não se afeta com certos comentários e tá tudo bem. Mas o outro tem uma régua diferente. E ele pode se ofender. Você ia gostar que alguém ficasse falando coisas que te ofendem no seu dia a dia profissional? Acho que não. Então, trazer essa conscientização do respeito ao outro, do cuidado com o outro e o impacto que isso está gerando. E aí, claro, sempre fazer a conexão com os resultados. Você acha que pessoas desmotivadas, ofendidas, discriminadas vão trabalhar bem no final do dia? Não é. E acho que vem a palavra na minha mente que é empatia. Porque você se colocar no lugar do outro e ampliar sua visão de mundo, entender a visão de mundo do outro é muito importante. Vamos lá. Estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo sobre compliance e integridade. E vamos para o nosso momento T&D, Toma e Devolve. Eu vou falar algumas palavras. E aí eu falo a palavra, você complementa. Depois você complementa. E a gente segue. Tá bom? E depois a gente vai pro recado final. Vamos lá. Beleza. Preparados? Você tá olhando pra mim, começa comigo ou com ele? Que é T&D, tem que estar esperto, né? Pra Isso aí, toma e devolve. Fica esperto aí. Vocês estão em compliance, tá tudo certo? Em conformidade. Em Conformidade, então. Em conformidade até com a gravata, com o estúdio, tá? De tanta conformidade que já a gente estamos tem. criando empatia. Acho que vai tirar o blazer aí. Pô, pode ficar de blazer aí, gravata, porque é pra gente explicar, né, que compliance não tem a ver só com isso. Mas vamos lá, futuro. É agora. Esperança. Compliance. Conformidade. Ética. Ética. Imprescindível. Fazer o certo. Verdade. Sempre. Conhecer. Mentira. Não vale a pena. Não fazer. Risco. Diminuir. Mapear. É boa. Propósito. Vencer. Coração. Desafio. Essa é difícil, hein? Eu acho que é mudar o ser humano. Superar. Se eu estivesse entrevistando o eu do futuro de vocês, talvez vocês dois são pais, né? Assim como eu, como o Igor. E se fossem vovôs, é claro que isso não depende de vocês, né? Ou já tivessem, né, praticamente aí no fim da jornada e tivessem olhando para trás, que dica que vocês dariam, seu eu do futuro, para vocês fazerem hoje? Coloque coração em tudo que você faz. Vai valer a pena. Olha, eu ia falar praticamente isso. É justamente isso. Coloque vontade. A vontade naquilo que você acredita. E sempre respeitando a ética. Ou seja, sempre respeitando os outros. Vou fazer uma provocação mais profunda para a gente fechar aqui. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Eu só não sei quando e espero que demore muito. Mas vamos imaginar que acabou a sua jornada aqui. Você deixou seu legado. E sua filha, seu filho, ou seus filhos, ou minha filha estivesse lá agradecendo por algo que vocês deixaram. O que seria? Conhecimento. Ética, a honra. Eu acho que integridade. Elas me usarem como referência, como espelho de um caminho a seguir. Para mim é um exemplo a ser seguido, legado. Fico até emocionado de falar sobre isso, porque para mim isso tem a ver com compliance. Tem a ver com as gerações, tem a ver com a evolução. E dizer, puxa, pai, eu tô muito melhor que você, evoluir, como eu espero que as próximas gerações evoluam em nível de consciência. Então, para isso precisa do conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, quando eu falei conhecimento, é englobando justamente isso. Meu pai me ensinou. Eu tenho certeza que eu ensinei da forma mais ética possível, mais íntegra possível. Legal. Se ela seguiu ou não sei, mas
que meu pai deixou? Conhecimento. Se você não tem filho, pode ser seu liderado, pode ser seus colaboradores, pode ser aquela pessoa que você criou, não importa. É o legado que você deixa e a escolha está na nossa mão. Então, obrigado. Aliás, pergunta, como que o pessoal, que eu já até me emocionei, me empolguei aqui, me envolvi e estava esquecendo. Como que as pessoas te encontram e recadinho final? Fernando Alqualo, digita lá no Instagram que já vai ter todas as minhas formações lá e já a partir de lá já consegue, né? LinkedIn, já consegue me encontrar. E o recadinho final é assim: não perca a esperança, não se desespere, tudo vai dar certo, principalmente se você for ético. Apenas confia e vai. Para você alcançar o que você quer, não precisa passar por cima de ninguém. Você pode ter a mais absoluta certeza disso. Bem. Maravilha, para me encontrar, Sérgio Carvalho, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vai ser um prazer conversar mais a respeito desse assunto. Como recado final, 3 dicas práticas. Seja exemplo, seja a pessoa ética e íntegra que você quer para a companhia que você atua, para os seus filhos, para o seu parceiro, para a sua parceira. Seja exemplo. 2, pense na dor do outro. Tenha empatia, como o Carlos falou. Se coloque no lugar do outro e aí baseie suas decisões. Será que isso vai ofender a pessoa? Então não faz. É melhor não fazer. E para quem é de TI&D, nos treinamentos, coloque o participante no centro, levando para ele a experiência e as ferramentas práticas para desenvolver. Tenho certeza que com isso a cultura da integridade vai se formar com muita facilidade, por assim dizer. Obrigado, viu, gente? Perfeito, muito bom. E, bom, eu acho que assim, uma questão importante que as pessoas precisam... a gente fala muito da saúde mental, e saúde mental tem tudo a ver com ser íntegro, com sermos alinhados nos valores. Não adianta sermos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. Então, é isso que eu trago e carrego para a minha vida, é sermos íntegros o tempo todo, sempre, e aí a gente consegue deixar esse legado para as pessoas. Então, foi muito bom esse papo aqui, valeu. Que legal, esse papo maravilhoso. E como eu falei, estamos chegando ao fim. Se você gostou desse episódio, fique ligada que toda terça-feira tem um episódio novo no ar, com profissionais, referência, bate-papos incríveis e muito aprendizado. Aprendi muito com vocês hoje. Eu acredito que estar de forma íntegra, estar presente e ao mesmo tempo evoluindo, aprendendo e conseguindo contribuir com os outros. E vocês contribuíram bastante com quem está nos assistindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela parceria, a gente junto aqui. Muito legal e um grande abraço. Até o próximo episódio.